Às vezes, a gente acha que está esperando coragem para mudar, mas na verdade está esperando mudar sem sentir medo. E talvez seja por isso que algumas mudanças demorem tanto. Porque pensa comigo, a gente até sabe, não tudo, não com toda clareza, mas sabe o suficiente para perceber quando alguma coisa já não está bem. Sabe quando responde de um jeito que não queria. Sabe quando diz tudo bem e logo depois sente que não estava tudo bem, coisa nenhuma. E aí vem aquela sensação: por que eu fiz isso de novo? Não sei se isso já aconteceu com você, mas eu reconheço esse lugar. Esse lugar em que a gente entende uma coisa, entende mesmo. Mas na hora em que precisa agir diferente, parece que uma parte antiga chega primeiro. A parte que tem medo. E olha, eu não estou falando isso de um lugar distante, como se fosse fácil. Porque não é. A gente queria que fosse mais simples, né? Queria perceber uma coisa hoje e amanhã já conseguir viver aquilo com tranquilidade. Mas nem sempre acontece assim. Deixa eu trazer isso para uma situação bem comum. Uma mensagem chega. Não precisa ser uma mensagem agressiva. Às vezes é só uma cobrança conhecida, um tom que a gente já conhece, uma expectativa que vem junto com aquela sensação de peso. Você já olha para a tela, respira, pensa no que gostaria de dizer e por alguns segundos até parece que dessa vez vai conseguir responder com mais verdade. Mas antes de escrever, começa a calcular. Se eu disser isso, o que acontece depois? E pronto, a resposta vai ficando menor. Não é que você esteja mentindo exatamente, mas também não está inteiro ali. Você suaviza uma coisa, tira outra, coloca carinho, quando na verdade precisava colocar limite, e envia. Na hora parece que resolveu. A conversa não virou briga, o clima ficou preservado, mas você não ficou bem. E repara nisso. Às vezes, o que mais machuca não é só ter respondido com medo, é perceber depois que a gente chamou aquilo de paz. Antes, talvez passasse. A gente chamava de paciência, chamava de maturidade, dizia, não vale a pena entrar nisso. Mas agora já não passa do mesmo jeito. Agora, alguma coisa dentro da gente sabe que aquilo teve um preço. E quando a consciência chega nesse ponto, ela incomoda. Só que esse incômodo não precisava ser tratado como condenação. Talvez ele seja um sinal de que aquilo que antes parecia normal já não cabe mais. E isso já é uma mudança. Não uma mudança pronta, não aquela coisa bonita, firme e resolvida que a gente gostaria de apresentar para o mundo, mas um começo. Mas muita gente desiste de si justamente aqui, simplesmente porque pensa, se eu ainda repetir, então nada mudou. Mas será? Será mesmo que nada mudou? Porque antes você talvez nem visse, agora vê. Antes você se explicava depressa, mas agora já sente que tem alguma coisa ali pedindo mais honestidade. E ver não resolve tudo, mas muda o ponto de partida. Porque quando a gente vê, já não volta exatamente para o mesmo lugar. Pode até repetir o mesmo comportamento por um tempo. A gente sabe que pode, mas já não repete dormindo. E isso importa. Agora vamos pensar com cuidado. Esse lugar pode virar culpa, ou pode virar responsabilidade. A culpa diz, você já deveria estar melhor. E quando ela fala assim, ela só aperta. Já a responsabilidade pergunta de outro jeito. O que você viu? O que dá para fazer com isso? Percebe? Não é uma pergunta que humilha, é uma pergunta que chama. E eu gosto de pensar que Deus nos chama muito mais do que nos esmaga. A gente é que muitas vezes transforma o chamado em peso, transforma a fé em cobrança, transforma até o desejo de melhorar em mais uma exigência,
como se a vida espiritual fosse uma lista de coisas que a gente já deveria ter superado. Mas ninguém amadurece sendo tratado por dentro com dureza o tempo todo. E também não estou dizendo que a gente deve passar a mão na cabeça e dizer, eu sou assim mesmo. Não é isso, porque essa frase às vezes parece aceitação, mas é só desistência com outro nome. Eu sou assim mesmo, fecha uma porta. Já eu ainda estou aprendendo, deixa uma fresta aberta. E talvez seja por essa fresta que Deus continue trabalhando. Não com pressa, mas com constância. E olha a diferença. Não é fingir que está tudo bem. É dizer, eu ainda tenho medo, mas já não quero chamar esse medo de amor. Eu ainda cedo, mas estou começando a perceber onde me abandono. E talvez a pergunta mais honesta não seja, por que eu ainda não estou pronta? Talvez seja, qual é o próximo gesto que eu consigo sustentar sem me trair tanto? Só isso, o próximo gesto. E eu sei que isso parece pouco, principalmente quando a gente está cansado. Porque quando a gente cansa de repetir uma dor, quer uma solução grande, quer acordar diferente, quer que aquela parte da vida esteja finalmente resolvida. Mas se você observar, no Sermão do Monte, Jesus diz uma frase muito importante. Basta a cada dia o seu mal. Eu não escuto isso como um convite para deixar a vida para depois. Pelo contrário, eu escuto como se ele dissesse, volta para o dia. Porque o futuro assusta, a vida inteira assusta, a cura inteira assusta. Mas o dia de hoje, ainda pode ser cuidado. Não tudo, só a próxima resposta, a próxima pausa, a próxima vez em que o medo vier e você conseguir dizer, espera, eu não preciso obedecer isso tão rápido. Faz sentido? A mudança talvez não comece quando a gente deixa de sentir medo. Talvez comece quando o medo aparece e a gente não entrega tudo a ele. Nem sempre vamos conseguir, e tudo bem admitir isso. Mas dá para voltar, dá para olhar depois e dizer, ali eu ainda me abandonei. Sem drama, sem se odiar, mas sem enfeitar também. Porque quando a gente enfeita demais, não muda. Chama o medo de cuidado, chama fuga de paz, chama adiamento de tempo. E aqui tem um ponto muito importante. Respeitar o próprio tempo é bonito, é necessário, mas o tempo também pode virar esconderijo. Você já reparou nisso? Às vezes a gente diz, estou no meu tempo, mas no fundo está esperando não sentir mais medo só para então fazer o que precisa. Só que talvez essa hora não chegue desse jeito. Talvez a coragem não venha limpa, confortável, sem tremor nenhum. Talvez ela venha misturada mesmo, com medo junto, com culpa querendo aparecer, com vontade de olhar para trás. E ainda assim, talvez dá um passo pequeno. Não um passo teatral, não uma virada da vida, só um passo possível. Pode ser não responder na hora, não como um joguinho, não para a resposta não sair escrita pelo medo. Pode ser admitir para si mesmo, isso me machucou, mesmo que você ainda não saiba como falar disso com o outro. Pode ser apenas não chamar de paz aquilo que você tirou de si. E olha, para quem passou muito tempo vivendo no automático, isso já é muito, porque a alma aprende por repetição. Ela aprendeu um jeito de sobreviver, aprendeu a medir palavras, aprendeu a se adaptar para não perder afeto. Então, ela também pode aprender outro caminho. Mas esse outro caminho precisa de duas coisas, tempo e escolha. Só tempo sem escolha vira adiamento, só escolha sem cuidado vira violência consigo. Por isso o caminho precisa ser um pouco por vez. Não porque você é fraco, mas porque você é humano. Tem história nas suas reações, tem medo antigo em algumas respostas, tem ferida que não se desfaz só porque você entendeu a teoria e, ao mesmo tempo,
Tem uma parte sua que já sabe demais para continuar fingindo que não viu. E esse é o ponto. Não dá para exigir que tudo mude hoje, mas também não dá para abandonar aquilo que já ficou claro. E a consciência espiritual é exatamente isso. Não há rigidez, não há perfeição, não há aquela cobrança cansativa de ser uma pessoa impecável. Consistência aqui é voltar para a luz que apareceu. Mesmo pequena, é lembrar dela depois que o medo passa. É deixar o evangelho descer da frase bonita para a resposta concreta da vida. Porque viver espiritualmente não é se emocionar com uma palavra de Jesus. É deixar que essa palavra mexa aos poucos no jeito como a gente responde, escolhe, pede perdão, coloca limite, cuida do outro e cuida de si. E isso não acontece tudo de uma vez, mas também não acontece sem participação nenhuma da nossa parte. A gente vai tentando, ajustando, percebendo e voltando. E Deus vê esse tipo de esforço, mesmo quando ninguém mais vê. Por fora pode parecer só uma mensagem respondida com alguns minutos de atraso. Só uma conversa comum, só uma frase dita com um pouco mais de verdade. Mas, para quem sempre teve medo de desagradar, aquilo pode ser enorme. Pode ser uma mudança que ainda nem parece mudança, mas já é. Porque naquele ponto você quase voltou a ser quem era e tentou não ir tão longe. Talvez não tenha conseguido tudo, mas tentou. E quando não conseguiu, voltou para olhar com mais honestidade. E isso também é trabalho espiritual. Não tem muita aparência de vitória, não faz barulho, é mais simples. É você diante de uma situação comum, tentando não se perder do mesmo jeito. E talvez seja assim que a vida vai mudando. Não quando a gente vira outra pessoa de repente, mas quando começa a se escutar com menos mentira. Quando percebe que paz não pode depender sempre de engolir o que sente. Quando entende que amar alguém não deveria exigir desaparecer para caber na vida dessa pessoa. E um dia, talvez você olhe para trás e perceba, eu ainda tenho medo, mas ele já não manda em tudo. E isso não é pouco. Então, se você está no meio desse caminho, entre perceber e conseguir, não trate esse lugar como fracasso, mas também não faça ele de morada. Fique apenas o tempo necessário para aprender o próximo passo, o de hoje. Pensa nisso com carinho. Não dá para se cobrar mais, só para não abandonar aquilo que você já percebeu, porque talvez hoje você ainda não consiga mudar tudo, mas já consegue parar de chamar de paz aquilo que faz você desaparecer. E se essa reflexão fez sentido para você, compartilha com quem você ama. Talvez essa pessoa esteja precisando ver exatamente isso hoje. E não deixe de curtir esse vídeo. E se quiser continuar acompanhando as próximas páginas do diário, se inscreve no canal. Nos encontramos na próxima página.